todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. A transmissão vai ser simultânea, Face e YouTube. Se você não tem Face ou algum amigo teu não tem Face e você compartilha depois, você pode hoje convidar a pessoa a assistir diretamente no YouTube. A pessoa poderá assistir. E no YouTube a imagem ainda é melhor do que no Face, tá? Porque o Face restringe a qualidade da transmissão. No YouTube não, é Full HD. Então, se você gosta de uma qualidade melhor, hoje à noite o culto na IBNC vai ser transmitido pelo YouTube também, no mesmo horário do culto, e vai ser em qualidade Full HD. Então, tudo isso a gente está trabalhando. Desculpa, irmão, estou com um pigarrozinho enjoado aqui hoje. Tudo isso nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade da transmissão, para que você tenha assim, o máximo da experiência, com toda a qualidade, como se você estivesse na igreja assistindo o culto, ok? A gente está trabalhando para melhorar bastante para vocês aí, para que você esteja em casa, no conforto do teu lar, mas recebendo como se você estivesse presencialmente no templo. Glória a Deus por isso. Tem uma equipe grande, abençoada, trabalhando nas transmissões das nossas lives. E eu louvo a Deus por essa equipe, viu? Tem sido bênção na nossa vida, né? O Paulão, o Wallace, eles têm feito um trabalho muito bom para que a nossa programação possa chegar com qualidade até a tua casa. Glória a Deus por isso. Vamos orar, vou pedir a Fabíola para orar, depois ela vai ler o texto e a gente vai começar a compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão preciosa na tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque somos filhos escolhidos, separados por Ti, para louvor da Tua glória, Pai. Amém. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão presente, tão especial nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, Teu cuidado sobre nós a cada dia, Senhor. Por esse sol que vem nos renovar, Senhor, que vem nos dar vida, Senhor, vem nos dar ânimo, Pai. Obrigado porque isso é prova da Tua fidelidade, do Teu cuidado sobre nós, Senhor. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, por aquelas vidas, ó Deus, que estão acamadas, Senhor, que estão no leito, Senhor, que a tua mão de poder esteja, Senhor, visitando cada um, Senhor. Estende a sua mão, ó Deus, gera cura, Senhor, para essas vidas, Senhor, Amém. Que agora estão, Senhor, no leito, Pai, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, com sintomas da Covid também, Senhor, que o Senhor esteja curando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Conforta aqueles que estão perdendo, Deus, seus entes queridos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando, ó Deus, cada lar, ó Deus, que precisa da tua cura e do teu poder, Senhor. Ó Deus, e nessa manhã, Senhor,
Senhor, fala conosco, Pai, mais uma vez, Senhor. Enche os nossos lares, as nossas casas, ó Deus, com a tua presença, Senhor. Aleluia. E logo mais, Senhor, dá-nos a tua bênção também, ó Deus, no culto da noite presencial, Pai. Que seja tudo conforme a tua vontade, ó Deus, que o Senhor se faça presente, ó Deus, cada vez mais na nossa vida. O Senhor nos enche com a tua presença, Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, ok? Fabíola vai ler esse texto pra gente. Diz assim, versículo 15: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que a plenitude nele habitasse. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. O estudo de Colossenses, nós estamos continuando essa carta tão preciosa, tão importante para os nossos dias. A gente sempre vai reprisar algumas coisas que nós já falamos para que fique bem gravado no teu coração, né? Estudamos Efésios. Efésios fala sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. É o melhor livro, né, para você estudar na Bíblia, para você aprender sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja, sobre o corpo de Cristo. E agora estamos estudando Colossenses. Por quê? Porque Colossenses é o livro mais cristocêntrico, né, da Bíblia Sagrada. É o livro que mais fala de Cristo, no intuito de mostrar a supremacia, o poder, o domínio, a autoridade e a divindade de Cristo, né? Mesmo quando ele estava encarnado, mesmo quando ele desenvolveu o ministério dele na terra. Então, o livro de Colossenses é o livro que fala sobre o cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, como o Fabíola leu aqui no verso 18, tá bom? E do verso 15 ao verso 19 que nós lemos agora, o apóstolo Paulo, ele faz a saudação, né, nos primeiros versos. Ele faz aquela oração pela igreja de Colossos, né, aquela oração de gratidão, exaltando a fé, exaltando o amor, exaltando a força doutrinária daquela igreja, né, e ao mesmo tempo ele ora para que a obra de Deus, que realmente resgatou ele do império das trevas, a obra da salvação, ela seja firme, constante e completada a cada dia na história da igreja. A igreja de Colossenses, você que está chegando agora, né, talvez não assistiu os outros estudos, te aconselho a ir lá no YouTube, que lá no YouTube todos os estudos estão organizados, separados, para você poder aprender mais sobre a palavra do Senhor. Te aconselho a ir lá e assistir as outras lives, né? A igreja de Colossenses era uma igreja pobre, era uma igreja pequena, mas era uma igreja muito forte espiritualmente, né? E ela estava sendo ameaçada pela heresia de Colossos. A heresia de Colossos, na verdade, é uma grande heresia que influencia até os nossos dias de hoje, que surgiu na cidade de Colossos, tá? É o gnosticismo, né? É o estudo que eleva o homem, né, a um conhecimento divino cada vez maior através do próprio conhecimento, né? E aí essa heresia que nasce, na verdade, na cidade de Colossos, ela tenta influenciar a igreja, ela entra no meio evangélico, no meio cristão da igreja primitiva e tenta influenciar a igreja. De que maneira? Derrubando a divindade de Cristo, né?
derrubando a autoridade de Cristo como Senhor, como Criador, né? Negando a sua natureza divina, negando que ele, como homem, ele não podia ser Deus, e sendo Deus, ele não podia ser homem. Então, essa é a base para o que nós temos hoje em dia em muitas igrejas, o que nós chamamos de sincretismo religioso. É você misturar heresias, mentiras de outras religiões, aplicando ao evangelho, achando que aquilo é bíblico e é verdadeiro no meio da igreja. Eu dei alguns exemplos, o pastor Marcos também falou isso, e eu vou voltar a falar para que a gente grave bem, né? Coisas como amuletos de igreja, copo d'água, galho de arruda, rosa ungida, né? Pedrinha do Rio Jordão, esse tipo de coisa que é usado dentro das igrejas para gerar fé, para gerar cura, para gerar milagre, nada mais é do que ramificações do antigo gnosticismo, né? Nada mais é do que esse sincretismo religioso que tenta trazer para dentro da igreja essas manifestações espirituais que anula o sacrifício de Jesus e anula a obra de Cristo. Porque, principalmente nesse versículo que nós vamos falar um pouquinho agora, você precisa entender que Cristo é suficiente para tudo na vida do cristão. Cristo basta. Escreva isso aí no teu comentário, né? Anote aí, se você tem um caderninho para acompanhar os estudos, eu te aconselho que tenha. Faça anotações das coisas que nós temos falado aqui, ensinado. Eu vou pedir o pastor Marcos para continuar nos ajudando, para que em outros momentos ele possa também estar partilhando com a gente essa preciosidade de estar ensinando o nosso povo. É um grande homem de Deus, um pastor muito abençoado do nosso ministério, para que você grave, estude e aprenda. Então anote, porque isso vai te ajudar muito no conhecimento da palavra de Deus. Cristo é suficiente. E o tema que eu dou para esse texto que nós lemos é: Cristo é suficiente para fazer a vinculação entre o homem e Deus. Tá bom? Anote isso aí. Cristo é suficiente para fazer a vinculação entre o homem e Deus. Ou seja, o mediador entre o homem e Deus é Cristo. Todo favor, toda graça, toda bênção, todo milagre que o homem recebe da parte de Deus é mediado pela pessoa de Jesus, pela pessoa de Cristo. E é por isso que Paulo, a partir aqui do verso 15, ele vai falar da divindade de Cristo. Ele vai falar que Cristo é Deus, né? Para você ter uma ideia, os gnósticos, eles ensinavam que Deus é algo tão puro que ele não poderia habitar na matéria humana, que era algo tão impura, né? Por outro lado, alguns teólogos cristãos começaram a querer misturar as duas coisas, né? Dizendo que a divindade poderia habitar numa matéria impura, mas era uma divindade diminuída, era uma divindade limitada, né? E assim eles diziam, ensinavam que Cristo, ele era Deus, mas ele na verdade não tinha a divindade completa. Uma das provas dessa heresia era quando Jesus gritou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Querendo dizer que Deus não estava na cruz quando Jesus foi crucificado, porque a divindade não poderia passar por aquela humilhação, assumindo o lugar de pecador. Mas isso, na verdade, é um engano. No mínimo, isso é um erro. E tem muitos cristãos que acreditam nisso, que Deus não estava na cruz. Se Deus não estivesse na cruz, o nosso pecado não seria perdoado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo morreu pelo pecador. Que o Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Se o Filho de Deus era Deus,
e ele deu o seu filho para morrer por nós, então Deus, na pessoa de Cristo, morreu na cruz do Calvário. Quando você diz que Deus não estava na cruz, você está dizendo que ele não se sacrificou pelo seu pecado. Quem se sacrificou foi um homem. E se um homem se sacrifica pelo seu pecado, é vã nossa fé. Paulo vai dizer isso em Romanos. É vã nossa pregação. Porque o pecador não pode morrer pelo homem. Um homem não pode tirar o nosso pecado. Então, é importante ter esse tipo de entendimento e conhecimento para que você possa realmente ter uma fé firme, alicerçada, né, na palavra do Senhor. Amém? E aí Paulo começa. No verso 15, ele vai exaltar, né, as qualidades de Cristo. Até o verso 19, ele só está exaltando as qualidades de Cristo, né, a supremacia de Cristo sobre todas as outras coisas criadas no céu e na terra. Ele diz assim no verso 15, o qual, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Cristo é o Criador, é o agente da criação e é o alvo da criação, né? Mais à frente, Paulo vai dizer que tudo é por ele, para ele, né? Tudo começa por ele e tudo é sustentado por intermédio dele, né? Paulo exalta aqui duas qualidades de Cristo. Primeiro, o Cristo humano. E é importante você entender que Cristo não é o nome de Jesus, hein? Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título. Jesus Cristo é um título. Cristo significa o ungido, o Messias. O povo de Israel esperava um Salvador, esperava um Messias. Está lá em Daniel capítulo 9, verso 25. Você pode conferir depois na sua Bíblia. Eles estavam aguardando o Messias. Quando João Batista começou o ministério dele, eles pensavam que João Batista era o Messias. E muitos perguntaram, és tu o Cristo? Por que perguntaram, és tu o Cristo? Porque o Cristo era um título, né, que significa ungido, Messias prometido. Então eles pensavam assim, és tu o Cristo? É você o Messias prometido, ungido de Deus que nós estamos aguardando? Então quando Jesus é chamado de Jesus Cristo, ele não são dois nomes, é um título que ele carregou, porque as pessoas entenderam nele que ele era o Messias prometido. Então isso aí é um ensinamento importante que muitos cristãos confundem e precisam saber. Então o Cristo, o Jesus humano, o Jesus prometido, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo usa essa expressão para dizer que ele é igual a Deus. Ele é Deus, né? Ele tem a natureza de Deus, né? Ele usa a expressão para dizer que Jesus é a cópia fiel de Deus. E é interessante que lá em Romanos 8, 29, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, ou seja, participar da mesma natureza divina, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus não é só o primeiro, porque ele nasceu primeiro, não é uma questão que ele foi criado primeiro. Na verdade, Jesus sempre existiu, ele é eterno, ele é Deus. Isso aponta para quê? Para a divindade de Cristo. Alguns teólogos dos primeiros séculos, chamados pais da igreja, como Tertuliano, ele diz que esse texto trata da igualdade do Pai e do Filho. Ou seja, Jesus é Deus, Cristo é Deus. Né? Cristo não é um profeta, como ensinam os testemunhos de Jeová. Cristo não é o profeta, como ensinam os mormons. Cristo não é o Filho de Deus, sendo inferior a Deus. Não, ele está no mesmo nível de igualdade. Ele é filho na função, mas ele não é filho sendo inferior. Entenda isso, mano. A função de Pai, Filho e Espírito Santo é ministério. Cada um desempenha uma função diferente. Mas em termo
de natureza, eles são os mesmos, eles estão no mesmo nível de igualdade. Os três são Deus, na verdade, né? Então, Tertuliano, ele vai dizer que é a igualdade do Pai e do Filho. Novaciano, no terceiro século, usa esse versículo para ensinar a posição de Cristo. Ele não é só o único filho, mas ele também é o primogênito. Ele já estava antes da criação do mundo. Ele já existia. Jesus não foi criado, né? O Jesus homem encarnado é o Deus eterno que veio habitar entre nós na pessoa de Jesus. Então Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Aleluia. Na Bíblia não há exaltação nenhuma maior do que a Cristo. Por isso é que não há intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Uma das práticas que é muito usada hoje, que é um sincretismo também religioso, é o culto dos anjos. Valorização dos anjos, achando que anjos eles têm um poder sobrenatural e nós devemos exaltá-lo por causa disso, né? Na verdade, na hierarquia, os anjos estão abaixo da igreja. Na restauração, né, na história da redenção, a ordem hierárquica é Deus, Cristo, a igreja, os anjos e aí os homens, né, perdidos, homens, o inferno, o diabo e tudo que está debaixo dos pés. Porque é por isso que Paulo usa essa expressão de que o diabo está debaixo dos nossos pés. Porque a autoridade da igreja é superior à autoridade de Satanás e seus demônios. Então, por isso o crente não pode ter medo de Satanás. Por isso que o crente não pode ter medo de entidades espirituais. Porque Deus nos deu autoridade sobre eles. Então, o cristão que sabe que Deus habita nele, que é salvo, que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, que é transformado, ele não teme o mal, ele não teme as trevas, porque ele sabe que Deus deu autoridade espiritual acima desses poderes malignos. Aleluia. Então, olha como a gente precisa entender e conhecer. Um outro ensinamento, porque Cristo sempre foi atacado. A obra de Cristo sempre foi atacada para tentar derrubar o valor da salvação em Cristo Jesus. E há uma obra que foi escrita em 1859, você deve conhecer, a origem das espécies, né? Da onde vem a teoria da evolução, de que o mundo na verdade não foi criado, o mundo evoluiu, né? Que, olha que coisa interessante, Darwin, o autor desse livro, 800 vezes na seu estudo científico, ele escreve a palavra suponhamos. Ou seja, o livro A Origem das Espécies não tem nenhuma comprovação científica. Não tem nenhuma certeza. Ou seja, a teoria evolucionista do mundo não tem prova científica de nada do postulado do que eles ensinam. Por quê? Porque há indícios fortes de coisas que eles não conseguem comprovar. O caos não pode gerar vida. Entenda isso, a ciência não tem como comprovar como que o caos gera vida, como que a explosão gera ordem. O Big Bang não pode gerar ordem, a explosão gera desordem. Isso nós estamos vendo hoje pela pandemia. Um vírus causa doença, causa morte, causa problemas, causa crise. Então, todo caos, ele só pode gerar mais caos. Somente a vida pode gerar vida. Um homem e uma mulher saudável vai gerar filhos. Uma galinha vai colocar um ovo. Agora, uma galinha morta, uma explosão, uma galinha doente não pode colocar ovo. Tá dando para entender o que eu estou explicando? Só a vida gera vida. Anote isso é importante. Você que é estudante, que vai para a universidade ou para a escola e o professor tenta te empurrar que o mundo evoluiu, a teoria da evolução é que explica a criação do mundo,
não tem comprovação científica, né? O que comprova cientificamente a existência do mundo é criação. Por quê? Só um Deus vivo que tem vida pode gerar vida. Somente alguém que estava em ordem superior pôde criar uma ordem inferior, que é o mundo, é o universo, é a criação. Não tem como você explicar a criação do universo a partir do caos. Isso é muito importante a gente entender, porque Paulo, ele vai defender isso aqui. Olha só, ele está dizendo que Jesus é o primogênito da criação. A Bíblia sempre aponta o universo, o mundo, como uma organização criada por Deus. Aleluia. Então a gente precisa estudar muito e entender muito isso aqui. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Você lembra quando Jesus começou a falar do Pai? Ele sempre falou do Pai. Ele sempre se referiu a Deus como Pai. E aí Filipe questionou: Senhor, mostra-nos o Pai. Está lá em João 14, verso 8, né? Mostra-nos o Pai, isto basta. E aí Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus é a imagem de Deus. Você quer chegar a Deus? Conheça Jesus. Você quer ver a Deus? Conheça Cristo. Não há outro mediador, não há outro caminho. A Bíblia não diz que você tem que procurar qualquer outro tipo de santo, ou instrumento, ou amuleto, ou credo, ou anjo para chegar até Deus. Ele fala que você precisa chegar até Deus através de Jesus. Jesus não só existiu em primeiro, mas ele também tem a prioridade. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que ele está acima em posição e honra. Ou seja, Jesus não é só o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Porque não basta você só levantar a mão e dizer: eu creio em Jesus, sou salvo. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida? Você faz o que Ele manda? Você é obediente a Ele? Você deixa Ele comandar a tua vida? Ele está no trono da tua vida? Ele que dirige a sua vida? Então entenda que quando você reconhece Jesus como teu Salvador, você precisa também reconhecer Ele como o seu Senhor. Lê para mim, deixa eu ler, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e visíveis. Sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Entendeu que Jesus, ele é o Criador, ele é o agente da criação e ele é o alvo da criação. No verso 16, Paulo vai dizer que tudo é criado por ele, né? Vai dizer que tudo é criado através dele e tudo vai ser voltado para ele. Por ele e para ele. Então, ou seja, ele é o agente, ele cria e ele também é o alvo, ele recebe. A criação toda está agora submissa à autoridade do Senhor Jesus, né? Aqui Paulo está dizendo que não só toda a criação é fruto da autoridade do poder de Cristo, mas como também toda a criação volta para ele como uma riqueza, um presente que o Pai deu para ele, para que ele seja superior, Senhor, sobre todas as coisas. E é muito interessante, irmãos, porque o gnosticismo nos ensinava que a criação é uma emanação de Deus. Eu vou explicar. É assim, é como os raios do sol, Fabiola. O sol está lá em cima brilhando. E os raios do sol vêm e aquecem a terra. E através dos raios do sol, nós temos vida e nós temos saúde, certo? Né? Uma prova disso é a vitamina D, que ajuda na imunidade, que é importantíssimo para você não se infectar com vírus, não é isso, amigo? É verdade. E a vitamina D vem através da exposição solar.
Se você não toma sol de 10 às 4 horas, você não desenvolve a vitamina D, porque a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio. E ele é produzido através dos raios solares. Então, entenda uma coisa interessante. Você sente o raio do sol na tua vida. Você recebe os efeitos do raio do sol. Mas pelo fato dos raios do sol atingir a terra, você se torna um sol? Não. Torna, Fabíola? Não. Por quê? Porque você só está tendo os efeitos dos raios, mas o sol está lá em cima e você não é um sol por causa disso. Isso é o que o gnosticismo ensina como emanação de Deus. Ou seja, Deus libera favor, Deus libera graça, Jesus foi abençoado, foi sustentado por Deus, ele recebeu o resultado do Espírito Santo estar sobre ele, mas ele não era Deus. Olha só que coisa, hein? Era como o sol. Jesus recebia os raios solares, mas ele não era o sol. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo está dizendo que Jesus era Deus. Ele foi o criador de tudo. Só Deus poderia criar. Então, se Jesus criou o mundo, se ele criou todas as coisas, ele era Deus. Ele não era só um raio solar. Ele era o próprio sol que sustenta e mantém a vida no universo. Aleluia. Coisa tremenda, né? Isso aqui, né? Só a vida gera vida. Só Deus pode gerar a vida. Então, Cristo criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E ele se refere a principados, potestade, até os anjos foram criados por Cristo. Até os demônios, Satanás, que é um anjo caído, tudo foi criado por ele. Então você precisa entender que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João fala isso no capítulo 1, verso 3 e verso 4. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Querido, Jesus é tremendo, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado, ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. Amém. A igreja tem que ser cristocêntrica, a igreja tem que exaltar a Cristo, a igreja tem que pregar a Cristo, o Evangelho é sobre as boas novas de Cristo. Nós estamos aqui, se a tua igreja prega pouco Cristo, ou fala de tantas coisas, vigia, irmão, porque a igreja precisa ser cristocêntrica, e hoje é o tempo da igreja se voltar para Cristo, porque é por ele que todas as coisas foram criadas, né? E o Evangelho de João ressalta isso, por intermédio dele todas as coisas foram feitas, ou seja, Cristo é criador. Em Atos 17, verso 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Aleluia. Todas as coisas no Novo Testamento é a palavra grega tapanta, que inclui não só coisas concretas, mas também coisas abstratas. Todos os seres de todo o universo, visível e invisível, tudo foi criado por Cristo. Aqui Paulo está dizendo que Cristo é Deus, Criador. O mesmo Deus Criador que estava em Gênesis 1, criando tudo, está na pessoa de Cristo, com ministério terreno, morrendo na cruz e ressuscitando para nos dar a salvação. Aleluia. Um outro ensino herético, né, que trata da eternidade da matéria, é muito interessante, que o ilozoísmo é um estudo em que a vida é inerente à matéria. Ou seja, quando você morre, a sua vida acaba, porque o corpo acaba, né? Assim, sem um corpo, a vida acaba. Quantas pessoas acreditam que a morte é o fim de tudo, não é, Fábio? Uhum. O que tem depois da morte, Fábio? Vida. Vida, porque o cristão, ele não termina a vida na morte.
cristão, quando morre, ele passa por uma porta e continua vivendo na presença de Deus, no paraíso, como Jesus prometeu para aquele ladrão na cruz. Mas o ilozoísmo ensina que a morte termina tudo, ou seja, só a vida na matéria. Se a matéria acabar, não tem mais vida. Então eles acham que a vida é só enquanto tiver o mundo. Se o mundo acabar, acabou a existência, acabou a vida. Não é assim que a Bíblia ensina, né? E eles acreditam também que a vida foi gerada pela matéria. Um dos estudos para ensinar isso é que a vida veio da água. Por isso que o bebê nasce mergulhado na água, né? Ele fica envolto na água, né? E aí eles ensinaram que a vida veio da água, que a água é que gerou a vida. Ou seja, a matéria gerando vida. Mas a palavra de Deus diz que não é a matéria que gera a vida, é Deus que gera a vida. Deus criou a água, Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e Ele colocou ela na vida. Então, muitos cristãos, e eu até me surpreendo às vezes, a gente faz muitos velórios, muitos sepultamentos, e às vezes a gente vai em alguns sepultamentos, você já deve ter presenciado isso, pessoas desesperadas no leito da morte. Pessoas cristãs, desesperadas, né, fazendo escândalo, achando que perdeu tudo com aquela pessoa que morreu. Essas pessoas não têm certeza da vida da pós-morte. Elas não têm convicção de que o seu ente querido que está ali sepultado já está na presença de Deus e que quando ele morrer, ele também vai estar junto com ele na presença de Deus. Paulo alerta isso em Tessalonicenses, falando que a gente não tem que se desesperar pela morte, né? Mas a gente tem que ter esperança, porque a gente sabe que a morte é uma porta de passagem para a gente tomar posse da vida eterna. Amém? E tem coisas que a teoria da evolução, ou até mesmo o ilozoísmo, né, a teoria da matéria eterna, a eternidade da matéria, não conseguem explicar. O que, por exemplo, eles não conseguem explicar? A alma. Eles não conseguem explicar destino. Como que vai explicar pela matéria a alma, se a alma é algo irreconhecível? Vou dar um exemplo. Por que a ciência ela é tão ignorante no conhecimento do cérebro? Minha esposa é psicóloga, ela sabe muito bem disso. Por que os psiquiatras, quando você precisa de uma ajuda psicológica, ele te passa um remédio para te dopar? O que ele tenta fazer? Ele tenta desligar o teu cérebro para você não somatizar aquela doença psicológica. Se eu estiver errado, me corrija. Você pode explicar melhor isso aí? Então, pode falar. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem como combater aquela enfermidade psicológica. Então, usa medicações tranquilizantes, calmantes, anti-ansiolíticos, para fazer com que o teu cérebro reduza a atividade, para você poder sair daquela somatização, daquela crise que você está passando. Porque o cérebro não dá, a ciência não consegue estudar, é uma massa cinzenta, conectada por milhares de neurônios e não sei o que. Há muito avanço no estudo do cérebro hoje, mas mesmo assim ainda é um campo vasto do desconhecido para a ciência humana. Porque são assuntos, temas que inexplicáveis para a ciência, né? Então, entenda uma coisa, a matéria foi criada. Deus é um ser tão superior, tão inteligente, que ele criou todas as coisas. E no verso 17, Paulo vai dizer, ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Aleluia. O que ele está dizendo aqui? Que ele sustenta todas as coisas. Ele existiu primeiro, ele é eterno e ele é sustentador. Olha aí, mais duas características da supremacia de Cristo. Por que Cristo é superior a tudo? Porque ele é eterno, ele é existente antes de toda a criação e ele é sustentador de toda a criação. Nele tudo subsiste. A palavra no grego aqui, para subsistir todas as coisas, é muito legal. É sunesteken. Essa palavra significa compor,
reunir. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todas as leis do universo, na verdade, elas não são autoexistentes. E aí é que a ciência entra, né? A ciência acha que as leis do universo, elas são superiores a tudo, porque eles não creem em Deus acima das leis do universo. Mas essa palavra no grego aqui é usada por Paulo para dizer que não é sustentar como um apoio, mas é administração, é reunir, é compor, é administrar todas as coisas. Ele está dizendo que Cristo usa as leis do universo como uma manifestação do seu poder e da sua inteligência criativa, mantendo tudo em ordem, mantendo tudo em funcionamento. Isso é extraordinário, gente. Isso é extraordinário, porque é como se Deus, na sua inteligência, no seu poder criativo, ele criasse todas as leis da relatividade, né? Ele criasse todas as leis de funcionamento da natureza para fazê-la funcionar com ordem, a ponto de que elas sozinhas não funcionam, mas funcionam debaixo da liderança dele. Coisa tremenda isso, né? Porque o nosso Deus é o Criador, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Hebreus 1:3 vai dizer assim: todas as coisas são unidas e progridem pelo seu poder. Aleluia. Vou repetir. Hebreus 1:3. Todas as coisas são unidas e progridem pelo seu poder. Isso não é tremendo, irmão? Sabe por quê? Você acha que o mundo está um caos? Você acha que a vida não tem mais jeito? Você acha que está tudo fora do controle? Ei, Deus é soberano, Deus está no trono, tudo está no controle dele, ele tem o poder, ele tem o controle de todas as coisas, nada foge ao controle do nosso Deus. E você que serve a ele, eu que sirvo a ele, querido, nossa vida está nas mãos dele, ele sabe o que faz, nada está fora do seu poder, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do Senhor. Então hoje, querido, é tempo de você renovar o teu coração, crer em Cristo, confiar em Cristo, exercitar a tua fé, porque ele está acima de tudo, ele está acima da doença, ele está acima do vírus, ele está acima da crise, ele está sustentando tudo pela força do seu poder. Ah, pastor, mas as coisas ruins estão acontecendo, então Deus está controlando isso, fazendo isso tudo acontecer? Ei, o mundo está caído por causa do pecado, certo? Todas as coisas ruins é fruto da queda, do mal, do pecado, que é uma outra live que eu gravei sobre a origem do mal. Se você for no YouTube, você vai achar essa live, onde eu falo sobre isso, por que as coisas estão do jeito que estão. Mas entenda uma coisa, o fato das coisas estar do jeito que está, não significa que esteja fora do domínio, do controle do nosso Deus. E sabe o que isso representa? Representa que até nas coisas ruins, Deus cumpre um propósito de restauração, da redenção e da criação dele. Através das coisas ruins, Deus está reunindo a sua igreja, Deus está trazendo o seu povo, Deus está mostrando o poder dele, que só nele há salvação, só em Cristo a gente tem esperança, só em Cristo a gente consegue passar pela crise, só em Cristo a gente enfrenta o momento de dificuldade, de cabeça erguida, porque a gente confia naquele Deus que nos sustenta. E aí no verso 18, Paulo vai justamente falar sobre isso, completando. Também ele é o cabeça do corpo da igreja. Aí ele cita a igreja na criação. Por quê? Porque a igreja faz parte da criação. Aleluia! Se você estudou Efésios, você sabe disso. A igreja é a coroa da criação. Por isso que o crente não pode ficar fora da igreja. Ei, que Deus abra a tua visão espiritual para entender isso. O crente não pode estar afastado da igreja, porque a igreja é a coroa da criação. Cristo vai voltar para levar a igreja. Se você estiver fora da igreja, você fica. O crente precisa fazer parte da igreja de Cristo. Ah, meu Deus, a igreja não é instituição, a igreja é um lugar que tem dificuldade, tem problema, sim.
mas é a igreja do Senhor Jesus. Você precisa estar dentro da igreja. Ele é o cabeça do corpo, a igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Aqui no verso 18, Paulo não só fala do Cristo Criador, primogênito antes da fundação do mundo, mas fala do Cristo Redentor. Repara que agora Paulo usa a expressão primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Porque ele ressuscitou. Então agora ele também é Senhor de vivos e mortos. Por isso que Paulo diz em Romanos que Deus é Deus de vivo e de mortos. Por quê? Porque na ressurreição de Cristo, ele se tornou primogênito também dos mortos. Aí ele completa no final dizendo, para que em tudo ele tenha a preeminência, ou prioridade, ou primazia. A palavra aqui é proteuo. E ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Ou seja, Cristo é o primeiro, ele é as primícias dos que dormem, né? Ele é a primícia da criação, mas ele também é a primícia da redenção. Ele restaurou o caído. Todo aquele que crê e confessar que Jesus é o Senhor será salvo. Então, se o homem está perdido, ele tem uma porta de esperança. Essa porta está em Cristo. Glória a Deus. A matéria caída, ela é caída por causa do pecado. Mas o que Deus perdeu no pecado, na queda, ele recupera, ele restaura na redenção de Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu amo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? São 4 capítulos só, sugiro que você leia em casa, que você estude mais ela, porque esse tempo aqui não dá para a gente aprofundar, tem muita coisa aqui, e eu tenho que sempre resumir muito, para a gente aproveitar o nosso tempo. Estou até usando períodos mais curtos para a gente aproveitar mais, mas entenda isso, Deus é Deus Criador do universo perfeito, mas Deus também é Deus Redentor no universo caído pelo pecado, que ele restaurou através da obra redentora de Cristo, ou seja, da sua morte e da sua ressurreição na cruz do Calvário. Por isso que o culto da ceia é tão importante para os evangélicos. Por isso que o culto da ceia é uma celebração especial para a igreja evangélica, né, Fabio? Por isso que o crente não perde ceia, né? Por isso que o crente valoriza. A maioria das pessoas gosta de entregar as primícias no culto da ceia, na semana da primeira semana do mês, porque são os primeiros frutos, são os primeiros dias. Hoje é o primeiro domingo de julho, julho é o mês 7, é o mês da perfeição, julho é o novo semestre começando. Ei, 6 meses já ficaram para trás, estamos na metade do ano já. Né? Junho já passou, os problemas de junho ficaram para trás, vamos viver agora um novo, vamos recomeçar. Eu gosto dessa frase, um luxo do evangelho é oportunidade de recomeçar de novo. Essa era uma frase muito usada pelo saudoso pastor Mauro Israel Moreira, meu mestre, meu mentor, e eu gosto muito dessa frase. Um dos luxos do evangelho é a oportunidade de você recomeçar de novo. Não importa se você caiu, se você pecou, Deus sempre te dá uma nova chance de recomeçar. Não importa se você está com uma vida desgraçada, se você está mergulhado no pecado. Ah, pastor, não tem jeito para mim. Tem jeito sim, querido. Jesus sempre dá jeito na vida das pessoas. Ele me deu uma segunda chance. Ele vai te dar uma segunda chance também. Você vai poder vencer, se superar, crescer e ser muito abençoado. Porque isso é um luxo. Evangelho é novidade de vida, é recomeço. Então, o Deus que tem a primazia, Cristo tem a primazia em tudo. Ou seja, ele é as primícias, tanto de vivos quanto de morte. Se ele deu jeito até para a morte, ele não vai dar jeito para as outras coisas? É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. Vamos exaltar o valor de Cristo, porque até a matéria caída, ele conseguiu remir, ele conseguiu transformar, ele conseguiu restaurar. E o verso 19 e último diz, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda
a plenitude, né? Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aí eu termino aqui dizendo para você, Deus em Cristo era 100% Deus. A prova está aqui. Aqueles que dizem ou ensinarem para você que na cruz Jesus foi abandonado por Deus, ei filho, não conhecem a Bíblia. Deus estava ali, não o Pai, o Filho, mas era Deus, morrendo na cruz, se fazendo o sacrifício, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, estava removendo o pecado do mundo, levando sobre ele todo o pecado, né? A Trindade se separa na função do Filho morrendo na cruz, Deus Filho morrendo na cruz, Deus Pai na eternidade. Mas quem estava na cruz era Jesus, 100% homem e 100% Deus. Para que nele residisse toda a plenitude. A palavra que habitar ou residir é kaitokeo, né? É residir plenamente, sempre residiu. Não é hotelaria, não é uma residência temporária. Quando Paulo escreve dizendo que Cristo na terra residiu toda a plenitude de Deus, ele está dizendo que o Cristo terreno tinha uma morada permanente da plenitude de Deus. Então não é uma morada provisória, era uma morada permanente. Então o Deus em Cristo era 100%. Ele não perdeu a divindade quando estava na cruz. E aí eu posso te dar um exemplo, porque lá em 1 Coríntios 11, 7, eu não vou ler, diz que nós fomos feitos à imagem de Cristo, pela fé. Então, se você crê em Cristo, você agora é a imagem dele, que é a imagem de Deus. Significa que a natureza divina habita em mim, habita em você. Por que quando o crente peca, ele fica triste? Por quê? Porque agora ele tem a natureza divina e o pecado agora incomoda ele. Quando o homem não tem Cristo, ele peca e acha aquilo normal, porque ele não tem a natureza divina dentro dele. E aí aquilo não incomoda ele. O cristão se incomoda quando ele erra, quando ele falha com seus erros, porque ele tem essa natureza dentro dele. Então ele se entristece, ele se incomoda por causa disso. Então, entenda uma coisa muito preciosa. Quando nós temos a imagem de Cristo, nós temos a natureza de Cristo. Mas nós temos a mesma natureza igual Cristo tem? Não. Por que não? Porque Cristo tem 100%. Nós talvez tenhamos 1%, 2%. Né? Por isso que o cristão tem que se santificar. Por isso que o cristão tem que aprender a Bíblia. Por isso que o cristão tem que evoluir, né? Vamos usar essa palavra, na caminhada com Deus. Crescer espiritualmente. Por quê? Porque quando ele cresce espiritualmente, ele aumenta a capacidade da natureza divina dentro dele. Então isso é tremendo, porque nós temos a eternidade inteira para a gente poder ter a mesma natureza que Cristo tem. Quando eu falo assim, eu sou igual a Jesus, é porque eu tenho a natureza dele. Mas eu não sou santo igual, 100% igual Jesus era. Eu não consigo fazer tudo que Jesus fazia. Por quê? Porque a minha natureza ainda é pequena comparada à natureza de Cristo. Não sei se eu estou ajudando alguém aqui nessa manhã, né? Não sei se você está entendendo bem isso. Estou tentando ser bem simples para que você possa entender. Mas isso é para demonstrar que o quanto que nós precisamos crescer em Cristo, amadurecer, precisamos desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação. Quanto o cristão precisa se consagrar para que ele possa desenvolver cada vez mais essa natureza que ele tem em Cristo Jesus. Então eu termino aqui a minha palavra, tirando algumas lições aqui nesse texto. A primeira dela, somente Cristo é suficiente para nos ligar a Deus. Segunda lição, Jesus Cristo cria tudo e sustenta tudo com a força do seu poder e com a sua inteligência criativa.
E a terceira lição, Jesus Cristo e a igreja têm uma ligação eterna e forma a obra completa da redenção de Deus na face da terra. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, né? Olha como é que no meio da exaltação de Cristo e do poder dele, criador de todas as coisas, o apóstolo Paulo inclui no verso 18 a igreja. Por que Paulo inclui a igreja? Porque a nova ordem mundial é a igreja de Cristo. Porque a nova criação, que vai durar para a eternidade, é a igreja de Cristo que faz parte dela. A igreja foi criada há 2000 anos atrás na pessoa de Cristo. Ela não era autoexistente, ela não era eterna. A igreja é parte da criação. Assim como o mar, como a terra, como as montanhas, é parte da criação, os animais são parte da criação, a igreja também é parte da criação. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, Deus criou a igreja e incluiu ela na criação. Por quê? Por causa da queda e do pecado. E na obra da redenção, do novo céu, da nova terra, que está lá em Apocalipse 21, que Deus vai criar, ele vai colocar quem nesse novo céu, nessa nova terra? A igreja do Senhor Jesus. E todo aquele que faz parte da igreja de Cristo vai viver e morar eternamente, né? No novo céu, na nova terra, que habita a justiça que Deus preparou para cada um de nós. Aleluia. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, que Deus nos abençoe e nos faça crescer nesse tempo, conhecendo e aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos faça a cada dia a ser integrante fiel dessa igreja e possamos estar firmes em Cristo, declarando que Cristo é suficiente para nos ligar e nos manter em relacionamento com o nosso Pai. Ora pra gente mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, Deus, que nos alcança a cada dia, Pai. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos enviou esse seu Filho, Pai, tão especial, Jesus Cristo, ó Deus, que veio nos dar vida, que veio nos dar liberdade, que veio, ó Deus, de uma maneira tão especial, demonstrar esse amor, ó Deus, entregando naquela cruz, Pai. Amém. Obrigado porque Ele é o único e suficiente, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo para a glória dEle, Pai. Aleluia. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus sublime, ó Deus, um Deus acima de todas as coisas, e que tudo foi planejado por Ti, ó Deus, de uma maneira tão especial, ó Deus. Tudo, ó Deus, está, ó Deus, no seu lugar, porque o Senhor ainda está no controle, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que rege as nossas vidas, o Senhor é que nos dá vida, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor, ó Deus, é que cuida de nós a cada dia, Pai. Amém. Obrigado por essa palavra tão especial, ó Deus, onde reconhecemos que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas, mas que o Senhor veio, ó Deus, nos sustentar, que o Senhor veio nos dar vida, que o Senhor veio nos colocar, ó Deus, num lugar, ó Deus, privilegiado, porque o Senhor tem esse amor tão especial por nós, Pai. Amém. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Deus, pelas vidas que estão assistindo, ó Deus, pela vida da Samanta, ó Deus, que está aí online também, ó Deus. Amém, Obrigado, ó Senhor. Deus, porque ela está se recuperando a cada dia, Senhor, mas que o Senhor continua sustentando e curando a vida da Samanta, Pai. Amém. Ó Deus, nós te louvamos por cada um, ó Deus, que esteve conectado nesse tempo, ó Deus, porque foi um tempo, ó Deus, com certeza, de crescimento espiritual, de aprendizado da Tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Continue conosco nesse dia. Dá-nos um dia, Deus, muito especial na Tua presença, Pai. Assim nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe, Samanta. Deus abençoe Obrigada, todos vocês. Samanta. Um beijo especial. Quero também dizer que a Valdira tá lá na casa da Raquel Branquinho. Raquel, quero dizer que nós estamos com muita saudade de você. Você é uma pessoa muito preciosa pra gente, mas que em breve nós estaremos juntos. Raquel não estava muito bem, teve internado um tempo,
Mas aí depois logo entrou a pandemia, né? E com isso afastou mais ainda o nosso contato. Mas assim, que muito em breve a gente esteja junto. Raquel, morrendo de saudade de você, tá? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e continue te sustentando. Beijo. Amém. Raquel, saudade de você. Deus te dê saúde. Que a bênção do Senhor esteja aí na tua vida, né? Te sustentando e te restaurando em nome de Jesus. Temos orado por você também. E eu creio que em breve a gente vai estar junto novamente. Ela que foi professora dos nossos juniores. Verdade. E eles têm muita saudade dela, ela é muito preciosa, muito especial. Ó, Raquel, tô emagrecendo, hein, Raquel? Viu? Ela disse que Daniel tava gordo quando ela foi visitar. Quando Daniel foi visitar, ela disse, tá gordo, pastor? E, ó, ele logo tratou de entrar na dieta, viu? Isso às vezes, gente, motiva a pessoa, né? Porque se dá uma tacada, uma espetadinha assim, ó, vai naquele caminho, né? Poxa, tá gordinho, emagrece aí. Foi isso que Raquel fez. Então, obrigado, Raquel, pelo seu apoio aí, porque ele tá correndo atrás do prejuízo. Então, se eu chamar você de gordo ou gorda, não fica chateada, não. Não, isso não se fala, isso não se fala. Somente com mulher. Mulher não se fala esses tipos de coisa. Ah, eu fui visitar ela no hospital, ela só falava que eu tava gordo, eu tava gordo. E aí eu comecei a dieta depois daquele dia. Tô emagrecendo, já perdi 2 quilos ou 1 quilo? Eu não sei. Ele quer que eu saiba. Não, mas eu não sei. Tô me esforçando, porque é difícil. Tá, já emagreceu, emagreci, glória a Deus. Já emagreceu, viu, Bom, Raquel? Já emagreceu. Bom, gente, compartilha essa live se você não compartilhou. Né? O estudo vai estar lá no YouTube para você poder usar como ferramenta para ter o crescimento espiritual e para outras pessoas. Muito obrigado pela tua companhia. Tão bom estar com vocês aqui hoje de manhã. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Depois desse estudo, eu tenho certeza que a ceia vai ter um valor ainda maior para você. E logo mais à noite, às 18 horas, nós vamos estar lá na IBNC, celebrando a ceia do Senhor. E você vai estar com a gente, seja presencialmente ou na tua casa. Você vai receber muito, porque vai ser tremendo. O tema da ceia vai ser de joelhos dobrados, viu? E eu creio que Deus vai agir poderosamente. Seja um domingo de milagre, um domingo de bênção, um domingo de vitória. Que nenhuma arma forjada do inimigo contra a tua casa prevaleça, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tá bom? A gente vai terminar aqui cantando a nossa música. Doutor Mauri tá aí também, gente. Sério? Doutor Mauri. Tamo junto, Deus te abençoe. Deus abençoe, doutor Mauri. Que prazer ter o senhor aqui com a gente. Beijo. Rizelda também, Deus te abençoe, Rizelda. Um beijo, Deus saudade de vocês. Rizelda. Ele é um amigo, um vitorioso, a prova viva do poder. Em breve você vai estar assistindo ele dar um testemunho, porque ele foi curado de Covid-19, ele teve internado. Ele, que não é mais nenhum garoto, já está com mais de 40 anos, né? Isso. Então, estava no grupo de risco, mas para honra e glória do Senhor, ele ficou só 3 dias nos hospitais. Deus surpreendeu a ciência, restaurou a sorte dele, ele está agora na casa. Glória a Deus assistindo a gente aqui. Deus abençoe a Mauri Marques, Giselda, Lívia, Júnior, Daniel, Moisés. Deus abençoe essa família abençoada. Aguardamos você 18 horas. Tá? De todas as bênçãos, o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Vamos celebrar pela nossa família. Celebra aí na tua casa. Solta os corações aí, a curtidinha. Vamos aquecer esse dia com a presença de Deus na nossa família. Aleluia! Tua casa é abençoada, teu lar é abençoado, porque Cristo reina no teu lar, Cristo reina na tua vida. Isso é suficiente. Seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A herança, nossa descendência, sua terra que
casa tenha paz e harmonia. Sons de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor. É o maior tesouro que temos, Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do amor. É o maior tesouro que temos, Deus é amor. Aleluia! Esse é o maior tesouro. Que o amor de Cristo reine no teu coração e na tua família, em nome de Jesus. Que esse mês de julho seja marcado por muita vitória, muita bênção, muito amor, muita graça. Que toda arma do inimigo caia por terra contra a tua casa. Guarda de Israel não dormirá, e nenhuma arma contra nós prosperará. A família prevalecerá. Nenhum inimigo atacar. O guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Família prevalecerá. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do mundo. É o Aleluia. Bendito. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe com essa palavra, com esse louvor. Que a tua casa seja muito abençoada, que a tua família seja muito abençoada. Amém. E a gente espera você logo mais em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.